A Bíblia é um livro de história? Olha, essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que abrem um universo de discussões, né? Para muita gente é um livro de fé, para outros, um registro de fatos. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai explorar uma outra possibilidade. E se a resposta for algo que a gente não espera? E se tudo depender do que a gente entende pela palavra história? E aí, claro, vem a grande questão. Dá para confiar na Bíblia como um documento histórico? É uma pergunta super válida. A gente lê ali sobre reis, batalhas, impérios inteiros, mas até que ponto isso bate com o que a arqueologia e outras fontes históricas nos dizem? A verdade é que para achar uma resposta a gente precisa primeiro entender o tipo de texto que temos em mãos. E às vezes, nesse processo, a gente encontra uns quebra-cabeças bem interessantes. Vamos começar com um exemplo prático, um enigma que tira o sono de muito estudioso. Lá no livro de Josué, a gente lê sobre uma grande vitória militar na cidade de Ai. Só tem um problema. A arqueologia moderna é bem clara ao dizer que Ai já era um monte de ruínas séculos antes da época em que Josué supostamente a conquistou. E aí, fica a dúvida. A Bíblia errou ou será que a gente é que está fazendo a pergunta errada desde o começo? Pois é, e se o conflito não estiver no texto em si, mas na nossa própria definição moderna do que é história? O que essa palavra significava para os povos antigos, que foram os autores dessas narrativas? Entender essa diferença, gente, é o primeiro passo para desvendar não só o enigma de Ai, mas a forma como a gente lê a Bíblia inteira. E a resposta pode mudar tudo. Olha, aqui está o pulo do gato para a gente entender essa confusão toda. A nossa ideia de história hoje é uma coisa científica. A gente quer provas, documentos, evidências para responder à pergunta: o que exatamente aconteceu? Mas no mundo antigo, a história era outra coisa. Era mais uma arte, baseada na memória de um povo. E a pergunta que eles queriam responder era muito mais profunda. Por que isso aconteceu? O que isso significa para nós? O foco não era a precisão dos fatos, mas o sentido por trás deles. Sabe quem resumiu isso de um jeito genial? O filósofo romano Cícero. Para ele, a história era simplesmente o passado recordado. Pensa bem nisso. Não é sobre uma análise fria de documentos, mas sobre a reconstrução da memória de um povo. É a história que uma comunidade conta sobre si mesma, para definir quem ela é. Então, o ponto central é esse, sabe? A história, para esses povos antigos, tinha uma missão. Ela servia para fortalecer a identidade do grupo, para ensinar lições para o presente e para o futuro. E, acima de tudo, para interpretar os acontecimentos através da fé daquela comunidade. O importante era a mensagem, não apenas os fatos crus. A história era uma ferramenta para construir a identidade de um povo. Ok, entendemos a ideia geral de história antiga. Agora, vamos afunilar e olhar especificamente para Israel. Porque o povo do antigo Israel pegou esse conceito de história com um propósito e fez algo totalmente único e revolucionário para a época. Se a gente olhar em volta para os vizinhos de Israel, o Egito, por exemplo, via a história como uma coisa parada, um passado glorioso que devia ser cultuado. Lá na Mesopotâmia, era um ciclo sem fim, dependendo do humor dos deuses. Os babilônios já tinham uma ideia mais avançada de que a história era consequência do que os humanos faziam. Mas Israel foi por um caminho que ninguém mais seguiu. Eles desenvolveram uma ideia que os estudiosos hoje chamam de história da salvação. O que é isso? Basicamente, é a crença de que a história não é só um monte de eventos aleatórios acontecendo. Não, para eles, cada acontecimento, do maior ao menor, fazia parte de uma única e grande narrativa, o plano de Deus se desenrolando no tempo. A história tinha um começo, um meio e um fim. Ela tinha uma direção e um propósito divino. E a grande façanha do antigo Israel foi justamente essa. Eles foram o único povo daquela região a pegar todas as suas tradições, suas leis, seus poemas, suas profecias, suas memórias e costurar tudo numa única e gigantesca história. Uma narrativa coerente, com um fio condutor do começo ao fim. Foi uma realização literária e teológica simplesmente sem precedentes. Beleza, agora que a gente tem essa chave nova em mãos, essa nova forma de pensar, vamos voltar para algumas daquelas histórias super conhecidas da Bíblia e ver o que muda na nossa leitura. Vamos começar do comecinho, né? Gênesis. Uma coisa que sempre deixa uma pulga atrás da orelha de quem lê é: por que o livro começa com duas histórias da criação, uma logo depois da outra, e que ainda por cima são diferentes entre si? A resposta, de novo, não está na ciência, mas na teologia. Esses textos não foram escritos para um livro de biologia. Eles foram escritos num momento de crise profunda, durante o exílio na Babilônia. Imagina só,
O povo tinha perdido sua terra, seu templo. A pergunta era: quem somos nós agora? O nosso Deus ainda tem poder? A história da criação é uma resposta poderosa a isso. É uma afirmação de que o Deus de Israel é o criador de tudo, uma fonte de esperança e identidade quando tudo parecia perdido. Ok, agora vamos para o evento que é a espinha dorsal da identidade de Israel, a libertação do Egito, a história do Êxodo. O Êxodo é muito mais do que o evento isolado que aconteceu lá atrás. Ele se tornou o grande modelo, o paradigma de como Deus age no mundo. A mensagem central, que ecoa pela Bíblia inteira, é essa: existe um Deus que vê o sofrimento, que ouve o grito dos oprimidos e que age na história para libertar. A ideia era que cada nova geração se visse como parte daquela história, como se ela mesma tivesse saído do Egito. E agora, com tudo isso em mente, vamos voltar para o nosso mistério inicial. Lembra da cidade de Ai? Daquela batalha que a arqueologia diz que não aconteceu como está escrito? Como a gente resolve isso? A grande virada de chave é entender que o livro de Josué não é para ser lido como um relatório de guerra. Ele é uma epopeia teológica. A mensagem principal não é sobre táticas militares ou a data exata da queda de cada cidade. A mensagem é que a verdadeira conquista da Terra Prometida não vem pela força das armas, mas pela fidelidade à aliança com Deus. A história de Ai, com seus detalhes, serve a esse propósito teológico maior. E isso tudo nos leva ao coração da nossa conversa. A gente está lidando aqui com dois tipos diferentes de verdade. E o mais importante, elas não precisam ser inimigos. Tem um grande teólogo chamado Gerhard von Rad que resumiu isso de forma brilhante. Ele disse que no Antigo Testamento a teologia é feita através de histórias. Em outras palavras, as verdades mais profundas sobre Deus e sobre a vida não são apresentadas em argumentos filosóficos, mas são contadas, vividas, dentro de uma narrativa. E aqui a gente chega no ponto crucial. Talvez o valor e o poder dessas histórias antigas não estejam nos fatos que elas podem ou não conter, mas na verdade que elas transmitem. O poder delas, que atravessa milênios, não está na precisão de um GPS, mas na profunda verdade sobre quem é Deus, sobre a condição humana e sobre a esperança. Uma verdade que meros fatos sozinhos talvez nunca conseguissem comunicar. Isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Se o objetivo principal dos autores bíblicos não era só registrar o passado com perfeição de detalhes, talvez o foco deles estivesse apontado para outra direção. Talvez essas histórias tenham sido contadas e recontadas para construir um futuro, para inspirar um jeito de viver no mundo. Então, a pergunta que fica é: que tipo de futuro essas histórias nos convidam a imaginar hoje?